O Brasil acaba de conquistar o seu melhor resultado na história dos Jogos Paralímpicos. Valores como determinação, coragem, igualdade e inspiração se conectam com o esporte adaptado. E este é o tema da nossa conversa. E usando o slogan da Paralimpíada, venha compartilhar. Você chegar para um pai e para uma mãe de um menino que tem sequela de paralisia cerebral e é tetraplégico, ele só movimenta a cabeça e fala assim, olha, o seu filho pode ser um atleta paralímpico, ele pode ser um atleta batendo recorde mundial, por exemplo, se for uma modalidade que implica isso. Quando a gente trabalha com esporte paralímpico, a gente precisa entender o que é deficiência. Então nós temos 4 tipos de deficiência. Deficiência física, ou físico-motora, auditiva, visual e cognitiva ou intelectual. E toda deficiência leva a uma sequela. E essa sequela ela pode levar a uma desvantagem. Não é pensar como ela vai nadar sem movimentos dos membros inferiores, mas como que ela vai nadar usando o potencial funcional que ela tem de tronco e ou de membros superiores. olá, estamos começando mais um episódio de Papo On Podcast. E hoje, para conversar com a gente, o Marco Antônio Alves, Marquinho, um fisioterapeuta com vasta experiência na área de reabilitação de atletas e para-atletas. Vai ser um papo muito bom, né, Dai? Com certeza. Além de ser físio, aí meu xará de profissão, né? Ele também é educador físico, né? Faz parte do comitê e aí está envolvido com Paralimpíadas. A gente vai falar um pouquinho disso também, né? E fala para nós, assim, o que você achou dessa última, qual foi a tua opinião referente à última Paralimpíada agora? O que você percebeu, evolução, mudanças? Bom, primeiro dizer que é um prazer, uma honra estar aqui. Eu tenho 64 anos, meus pais mudaram para o Guarujá em 1970. Então, há 54 anos eu conheço o CRPI, lembro da dona Steph que caminhava pela praia, tive vários colegas de profissão que trabalharam aqui, tive vários ex-atletas, né, porque, enfim, eram pacientes, deixaram de ser ex-atletas porque a vida os levou para outro lugar. Então, eu queria agradecer demais a honra de estar aqui com vocês, então tenho uma admiração profunda com o CRPI, um respeito importantíssimo, sei da relevância desse serviço para a região, né? Enfim, então de fato, assim, o coração bate um pouco mais forte por estar aqui. Quando a gente fala das Paralimpíadas, só contextualizando, o nível, para a gente saber como foi a evolução, a gente usa muito o nível técnico, o número de recordes mundiais, recordes paralímpicos, etc, etc. Particularmente para o Brasil, foi a melhor Paralimpíada, porque nós batemos o recorde de Tóquio, né? Tóquio foi uma Olimpíada ainda com máscara, então a Paris é a primeira, de fato, a primeira Paralimpíada, ou Olimpíada também, pós-pandemia, então o ambiente estava mais solto, né? Eu tenho conversado com vários atletas, eu não fui a Paris, mas eu estava em contato direto com colegas que trabalham lá. Então, quando a gente olha para o cenário técnico, tanto da China, que ganhou um número absurdo de medalhas de ouro, mas o Brasil ficou em 5º lugar, com 25 medalhas de ouro, né? No total, se não me engano, foram 89. 89. Né? Então, assim, até então nós tínhamos 22 medalhas de ouro em Tóquio, totalizando as 72, o mesmo número de medalhas do Rio, mas com mais medalhas de ouro. Então, assim, o cenário foi assim, dentro da expectativa do CPB. Então, a gente pode dizer que o Brasil, de fato, teve a melhor participação de toda a história das Paralimpíadas. E o índice técnico da competição ele foi muito bom. Vários recordes mundiais, vários recordes paralímpicos, vários atletas novos que surgiram. Então, foi sensacional. Isso é fruto de um maior investimento, de um olhar mais apurado na busca de novos talentos? O que você atribui esse resultado, né, que coloca o Brasil entre o top 5, né, no esporte paralímpico, proporcionalmente num desempenho melhor do que o esporte olímpico tradicional, vamos dizer assim, né? A gente tem que tomar, eu particularmente tomo cuidado para não comparar. Não comparar, inclusive em termos de quantitativo de medalhas, porque são várias categorias, não tem como comparar. Mas o resultado no quadro foi um resultado mais contundente. Na verdade, a partir nas Olimpíadas foi 96 em Atlanta, 96 em Atlanta. Então, o que acontece? O Brasil ele começou a investir na cientificidade do esporte paralímpico.
Então, vários centros no Brasil, capitaneados, por exemplo, pelo professor Antônio Carlos, que era da Unifesp de São Paulo, da Fisiologia, então começaram a fazer estudos de modelos biomecânicos, de entendimento do comportamento emocional, porque a ideia do esporte, tanto para as pessoas com deficiência, é maximizar o rendimento, maximizar a performance, minimizando o risco de lesões. Só que quando a gente fala do atleta com deficiência, isso assume particularmente uma importância muito grande, porque lembrando que o atleta paralímpico ele tem uma deficiência que leva a uma sequela. Então você precisa, dentro da sequela que esse atleta apresenta, maximizar esse rendimento considerando essas sequelas. Só que até então havia muito empirismo de como entender o desenvolvimento de um atleta paralímpico que apresentava, obviamente, uma sequela. Então, essa cientificidade ela fez com que os técnicos, enfim, e a equipe multiprofissional, a comissão técnica, pudesse explorar melhor o potencial desses atletas. Isso particularmente aconteceu no Brasil. Não é à toa que a partir de 96, portanto, Atlanta, depois Sydney, Atenas, enfim, Pequim, aí Londres, Rio, Tóquio e agora Paris, o crescimento ele foi exponencial em relação à qualidade dos atletas. Então a gente pode entender que a ciência aplicada ao esporte ela facilitou esse desenvolvimento em todos os sentidos, né? Inclusive da questão emocional, de como, porque a gente tem pessoas que têm, por exemplo, deficiência intelectual, a psicologia no esporte é extremamente importante. Então, quando a gente fala de maximizar rendimento, isso envolve os domínios afetivo, cognitivo e psicomotor. Então isso é algo que a gente pode justificar. Além disso, particularmente o CPB, ele tem projetos hoje para que em vários locais do país a gente consiga, de alguma forma, identificar talentos. Um desses projetos, que na verdade é um projeto, mas já concretizado, são as Paralimpíadas Escolares. As Paralimpíadas Escolares, se não me engano, pelo menos até pouco tempo atrás, era considerado a maior competição de esporte paralímpico escolar do mundo. Nós chegamos a ter mais de 1.000 crianças, adolescentes praticando esporte. E por que isso é importante? Porque, veja, quando a gente fala do modelo da inclusão, então, infelizmente, eu sou professor de educação física e quando você inclui uma criança com deficiência no ensino regulamentar, muitas vezes a disciplina que mais exclui é justamente a educação física. Eu ia falar sobre isso, que eu, quando criança... Eu era dispensado da educação física. Então, isso lá nos anos 70, 80. Mas ainda hoje acontece isso. E aí, então você vê aquele menininho lá que, por exemplo, tem uma paraplegia cadeirante, ou tem uma sequela de paralisia cerebral, que fica ali excluso. Então, paradoxalmente, ele é incluído no ensino regulamentar e uma disciplina, por exemplo, exclui ele. E aí, muitas vezes, ele tem a capacidade para desenvolver alguma modalidade esportiva, mas ele não há uma oportunidade para que ele explore esse potencial. Ninguém faz um despertar nessa criança, né? E aí isso depende muito do que nós oferecemos, o que a sociedade oferece a essas crianças, a esses adolescentes e mesmo aos adultos que ficam sequelados por várias condições. Então as Paralimpíadas Escolares, ela fez com que aquele aluninho, sem ser um termo pejorativo, aquele aluno, né, que estava ali excluído, ele possa, de alguma forma, começar a participar e, por meio das Paralimpíadas Escolares, ele pode se tornar um atleta paralímpico, como nós temos vários deles. Então, isso é uma questão importante, de fomentar a oportunização para que essas pessoas, crianças, adolescentes e pessoas adultas com deficiência, possam explorar o seu potencial funcional. Você acha que também, talvez, isso aconteça? Eu percebo em algumas pessoas, às vezes, a confusão do que é saúde, de fato, dessa definição, o que é uma pessoa saudável, a confusão de quando eu tenho um diagnóstico e subentender que talvez eu não seja saudável para praticar o esporte, sabe? Sim. Às vezes, algumas famílias talvez ainda tenham essa percepção que não é, né, a realidade, e aí acaba limitando aquela criança, achando que ela não vai conseguir realizar algumas coisas. Isso. Então, só lembrando assim, por muito tempo se entendia a saúde como a ausência de doença. Hoje a gente sabe que para você ser saudável, você tem que ter saúde social, saúde espiritual, saúde física. E eu costumo usar muito a seguinte expressão, por mais paradoxal que possa parecer, a pessoa com deficiência e com uma determinada sequela, isso não é um impedimento para ela ser feliz. Então, eu particularmente, eu sou professor universitário, já participei de vários estudos que avaliavam a qualidade de vida e a autoestima de pessoas com deficiência que faziam e que não faziam esporte. Claro. E o score das pessoas que fazem esporte ele é muito mais superior.
Então, essa é uma questão importante de nós entendermos que não é porque a pessoa tem uma deficiência, por si só ela é doente, embora a gente tenha o CID, o Código Internacional de Doença, e por ele, cada um de nós provavelmente tem alguma doença, mas é importante entender esse contexto, né? Então, mesmo que ela tenha uma sequela importante, ela pode ter uma boa qualidade de vida. E a gente sabe que, eu gostaria de fazer uma contextualização. Quando a gente trabalha com esporte paralímpico, a gente precisa entender o que é deficiência. Então, nós temos 4 tipos de deficiência. Deficiência física, ou físico-motora, auditiva, visual e cognitiva ou intelectual. E toda deficiência leva a uma sequela. E essa sequela ela pode levar a uma desvantagem. Então, nós passamos por um modelo linear lá proposto na década de 80 pela Organização Mundial de Saúde. Nós tínhamos uma cadeia linear. Então, a deficiência leva a uma sequela, que leva a uma desvantagem, que leva a uma incapacidade. Então, nesse modelo linear, todas as pessoas com deficiência tinham o mesmo padrão de comportamento. Aí veio a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, aí o que acontece? Pela CIF, 2 pessoas podem ter o mesmo tipo de deficiência, o mesmo tipo de sequela. Por exemplo, tiveram um trauma raquimedular na medula, lá, sendo redundante, né? Então, nível T10 evoluindo com uma paraplegia. Então, elas têm deficiência física, a sequela é uma paraplegia e a incapacidade dela é de andar. Mas ela não é incapaz de se locomover se ela tiver uma cadeira de rodas e se ela tiver uma cidade acessível. Sim. Então, quando a gente compara na CIF, então, se 2 pessoas têm a mesma deficiência, a mesma sequela, mas uma mora numa cidade acessível, onde ela tenha um centro de reabilitação e possa explorar as suas potencialidades. Então, a desvantagem pelas quais ela vai passar é muito menor do que as pessoas que não têm essa possibilidade. Então, a gente vive num país em que muitas pessoas têm dificuldades ou desvantagens, não necessariamente pela sequela, mas pela falta de possibilidade de ter um centro de reabilitação, de ter uma cidade acessível, de ter condições de adquirir, por exemplo, uma cadeira de rodas ou qualquer facilitador para a locomoção, né? Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa e até colocar. ter um entendimento que, às vezes, mesmo você tendo o mesmo diagnóstico, e aqui a gente consegue ver, eu vejo isso na minha vivência, que uma criança com o mesmo diagnóstico, ela não vai ser igual a outra. Sim. Né? Existe um prognóstico? Existe. Mas isso hoje já não está mais tão engessado. Sim. Né? E depende de várias variáveis aí, de ambiente, de estímulo, do que ela recebeu ou não. Exatamente. Né? E a gente vê o quanto isso pode direcionar o futuro de uma criança, por exemplo. Eu tive uma das experiências que eu tive aqui na prefeitura de Guarujá, por um tempo, as assistentes sociais, elas me pediam que eu fosse com elas em casas de pessoas que solicitavam, por exemplo, cadeira de rodas, muletas e qualquer outro tipo de auxílio para a manutenção daquela pessoa. E eu fui a várias casas que eu via pessoas com baita potencial funcional para o processo de reabilitação, mas que nunca mesmo tiveram a oportunidade de passar por um processo. Então, muitas delas com deformidades já estabelecidas, estruturais, porque não houve orientação de postura em casa, de fazer fisioterapia ou qualquer outra intervenção que pudesse fazer com que aquelas sequelas elas não se caracterizassem como algo permanente, né? Então, um potencial funcional que não foi explorado por falta de oportunidade. Talvez lá atrás, né, Reginaldo, a gente via menos essa projeção de que meu filho, quando ele crescer, o que possivelmente ele pode ser, né? Até onde ele pode chegar. E talvez não era feito tanto um preventivo pensando, olha, e enfatizar isso com a família mesmo, que é quem está ali na lida todo dia. Olha, é importante você prevenir isso, porque quando ele chegar em tal idade, ele pode ter a possibilidade disso. É importante a gente pensar lá na frente, né? Eu na minha formação como fisioterapeuta, eu fui levado a entender que quando eu avaliava e tratava uma pessoa com deficiência, portanto com uma sequela, muitas vezes nós investíamos em intervenções para minimizar aquela sequela. Só que muitas delas são irreversíveis. Então, e por que eu falo isso? Numa pessoa com deficiência, independentemente de ela ser atleta ou não, não me importa o que ela não pode fazer, me importa o que ela pode fazer. Então isso no esporte caracteriza a exploração do potencial funcional daquela pessoa tem. Então, na minha formação, se eu visse uma pessoa com paraplegia, por lesão medular, e fosse nadar, eu falaria, como é que ela vai nadar se ela não movimenta as pernas, os membros inferiores? Hoje não.
de 30 anos para cá que eu comecei a trabalhar com esporte adaptado, não é pensar como ela vai nadar sem movimentos dos membros inferiores, mas como que ela vai nadar usando o potencial funcional que ela tem de tronco e ou de membros superiores. De que forma isso vai ser funcional exatamente, da vida dela, exatamente. Né? Interessante, indo ao encontro, né, que você acaba colocando, como que foi esse despertar seu para o esporte adaptado lá nos anos 90? Como isso chegou na sua vida? Surgiu isso para você? Então, eu como fisioterapeuta, eu sempre fui esportista, eu fui nadador de média, eu fui sargento do exército aqui do lado de vocês por 8 anos, sempre morei aqui, então eu sempre fui assim, fissurado pelo esporte. Sou um surfista, né, que acho que é um dos melhores esportes do mundo, né? Mas enfim. Então eu sempre gostei de esporte. E aí, como fisioterapeuta, eu comecei a tratar as pessoas que tinham deficiência. Eu trabalhava num centro de reabilitação em Santos, da prefeitura, e aí tem um professor amigaço meu, que é o Ricardo Pateiro, que me convidou para fazer um curso de classificação funcional em 1997, lá em Niterói. Só para contextualizar toda a modalidade, para que uma pessoa com deficiência possa ser atleta paralímpico, ela precisa ter critérios de elegibilidade preenchidos conforme a modalidade. E uma vez que ela seja considerada elegível para aquela modalidade, ela precisa passar por um processo de classificação. Então eu fui fazer um curso para ser classificador de basquetebol em cadeira de rodas e no atletismo. Então hoje eu sou um classificador da Federação Internacional de Basquetebol em cadeira de rodas. E esses critérios que você avalia são os critérios que determinam se aquela pessoa vai entrar nessa modalidade ou não. Exatamente. Se ela é elegível e uma vez que ela seja elegível, qual é a classificação funcional? Por quê? A ideia principal da classificação funcional é tornar a competição justa. Então, nós precisamos ter atletas em modalidades individuais que tenham o mesmo potencial funcional. E, nas equipes, que o potencial funcional da equipe também seja assim, equilibrado. Então, dentro de um esporte, por exemplo, o basquete, que é o que você acompanha, você tem vários níveis. Sim. Nesse mesmo várias esporte. classes funcionais. Então, por exemplo, para o basquetebol, legal. Para você, uma pessoa com deficiência, ser elegível para basquete, ela precisa ter deficiência física com uma sequela permanente em membros inferiores. Então, se ela é amputada de membro superior, ela tem deficiência física, mas ela não é elegível para basquete. Uma vez que ela seja elegível para basquete, ela vai ser classificada. A classificação no basquete vai de 1 ponto a 4,5. 1,5, 2, 2,5, 4, 4,5. Então, por exemplo, um lesado medular que não tem uma estabilidade ativa do tronco, por exemplo, T7, T6, enfim, ele vai ser 1,1, porque ele não tem um tronco ativo. Então, dependendo de onde for a lesão dele... o nível de lesão... O nível de lesão vai estabelecer qual é o potencial funcional e, portanto, a classe. Então, por exemplo, em geral, a maioria dos atletas classe 1 tem sequelas de trauma raquimedular, acima de T8, T7, nível T8 da coluna, né? Enfim. Então, são paraplégicos altos, que a gente fala, né? E você pode ter um atleta que é 4,5, que ele tem uma amputação no terço superior da perna, ou tem uma sequela mínima de poliomielite. Então, a classificação ela é extremamente importante, porque isso vai garantir que haja justiça na disputa. Sim. É que você até acompanhando uma outra entrevista sua, você fala que no mesmo time, né, tem que ter esse teto de pontos. Isso. E no momento de uma eventual substituição, você precisa de que aquela pontuação seja preservada e mantida, né? Os 5 atletas do basquete, os 5 atletas no basquete em quadra, a classe deles, dos 5, não pode passar de 14 pontos. Entendi. Se passar de 14 pontos é falta técnica. Então, toda equipe tem que ter um ponto baixo, digamos assim, um ponto alto. Quando o técnico vai substituir, por exemplo, se tem 14 pontos, ele tirou um atleta que é ponto 3, ele só pode colocar no máximo 1,3. Se ele coloca 3,5 ou 4, estoura. Então, o técnico de basquete, ele tem as várias equipes dele na cabeça. Então ele não pode simplesmente trocar o A pelo B sem levar em consideração os pontos. Até um tempo atrás, para ter um paralelo, no vôlei, no vôlei tradicional, vamos dizer assim, né? Ou no esporte normal, colocado entre aspas, o normal. Também tinha uma questão de ranqueamento dos atletas, porque dependendo da graduação deles em termos de conquistas, você tinha um desequilíbrio dos times. Então, uma equipe não podia contratar X atletas de nível A, nível B, nível C, para todo mundo ter um padrão mais equilibrado da disputa, né? Exatamente. Mesmo no esporte olímpico, você tem as estratificações por peso, por faixa, por tempo. Então você vai
por exemplo, faz uma determinada competição em que você vai agrupar as pessoas por um determinado tempo que foi obtido naquela prova, né? Então, a gente tem sempre os critérios de classificação. Só que assim, no caso do esporte paralímpico, é imprescindível que o atleta tenha uma boa classificação. E essa classificação funcional é importante que ela seja o mais precisa possível. Eu costumo falar que nós precisamos reduzir o máximo possível as nossas incertezas para que um atleta não tenha uma classe superior ao que de fato ele é e seja prejudicado. Ou, se ele é classificado numa classe inferior à que ele tem, os outros atletas acabam sendo prejudicados. E às vezes nos jogos a gente percebe, né, que o atleta, às vezes na categoria dele, não tem tantos competidores, aí ele acaba tendo que migrar para uma mais próxima. Por exemplo, porque depende, às vezes não abre prova. Então, se a gente pegar como exemplo a Beth, a poderosa Beth, ela foi medalha de ouro no disco, se não me engano, e medalha de prata no peso. Só que ela é uma classe 53 e no peso ela competiu com atletas que tinham classe superior a ela. Em geral, quanto maior a classe, menor a sequela. E é obviamente o contrário. Então a Beth, quando ela ganhou a medalha de prata, ela competiu com atletas que tinham uma sequela menor que ela, ou seja, um potencial funcional maior que ela. Então isso faz dela ainda mais espetacular. O Danielzinho da natação também aconteceu a mesma coisa. Em algumas provas ele teve que ser inserido em categorias que, em tese, os outros atletas tinham uma vantagem, porque tinham um grau de sequela menor que o dele. Aí o objetivo dele naquelas provas nem foi medalha, era melhorar o tempo. O tempo dele. Aí ele buscou ter objetivo que era para poder fazer valer a disputa, senão também não há sentido. Acho que muita gente que nunca tinha ouvido falar de Paralimpíada, muito menos do Gabrielzinho, ficou encantado com ele. Ele é um garoto que onde ele entra, ele tem uma hora, aquele moleque, ele torna um ambiente mais alegre. Mas, por exemplo, se nós pegarmos a natação, por que eu falo isso? Teve gente que falou assim, mas o Gabriel, ele não tem perna, não tem braço. E eu vi que ele estava nadando com gente que tinha braço. Então, na verdade, na natação é o potencial funcional. Então, o potencial funcional que o Gabrielzinho tem nadando, não tendo os membros superiores e inferiores, é semelhante a alguém que é paraplégico e só usa o tronco ou os membros superiores. Então, as sequelas podem ser diferentes e são, mas o potencial funcional é o mesmo. Então é difícil você classificar. Então no basquete você pode ter um atleta que é classe 2, que tem como etiologia, por exemplo, um tomahawk medular, um outro tem uma má formação congênita, o outro tem uma sequela de paralisia cerebral, o outro tem uma sequela de pólio. Sim. Então mas todos têm deficiência física por etiologias diferentes, mas o potencial funcional semelhante. E é legal a gente esclarecer, né? Isso que a gente está falando, são aquelas letras e números que nas Paralimpíadas acontece. 100 metros rasos, S tal, F não sei o que, e assim vai. São várias categorias, né? Por isso que também o volume de medalhas em disputa é maior, porque você tem a mesma prova disputada várias vezes em diversas categorias, né? Então, às vezes as pessoas também... mas numa Olimpíada normal, a pessoa... Na tradicional, você ganhou 20 medalhas, na outra ganhou 80. Mas que também tem um número muito maior de provas em disputa. Isso é verdade. Você tem, por exemplo, se você pegar uma Olimpíada, então a final dos 100 metros, você vai ter o campeão, medalha de ouro, de prata e de bronze. Numa Paralimpíada, você vai ter os 100 metros para quem é cego total, então T11, T de track, que é de pista, Sim. T11 cego, T12, T13, para quem tem sequela de paralisia cerebral, para quem corre em cadeiras, para quem corre com prótese, para quem tem sequela de politrauma. Então, na mesma prova, você vai ter as várias classes. Então, quando a gente olha para as modalidades olímpicas, são 40, 42, se não me engano, e são 22 paralímpicas. Então, são mais modalidades olímpicas, mas, como você falou, o número de medalhas por prova nas Paralimpíadas ele é maior porque é por classe funcional. E nessa Paralimpíada e na Olimpíada teve um momento bastante interessante e importante, que foi uma mesa tenista brasileira que disputou a Bruna, que disputou as duas competições, né? Exatamente. Ela é amputada do braço, né? E ela disputou tanto a Olimpíada quanto a Paralimpíada, né? Que é algo que eu me recorde só o Pretórios. Pistorius, Oscar Pistorius. Ele correu as Olimpíadas de Londres e as Paralimpíadas. E que naquela prova, o interessante, quando ele correu as Olimpíadas, havia a sensação dos outros atletas que a prótese dele dava vantagem para ele em relação aos atletas que
não precisavam da prótese, né? Que ele teve que provar que ele não estava tendo eu lembro, vantagem. teve vários comentários, né? É porque assim, isso é uma questão de interpretação. Porque quando você pega uma prótese como a dele, é uma prótese de lâmina. Então, quando você joga a carga na lâmina da prótese, ela se deforma, isso acumula energia potencial, que se transforma em energia cinética, facilitando a impulsão. Essa é a ideia. Mas isso os nossos músculos fazem. Então, se a gente fosse pensar do ponto de vista mecânico ou biomecânico, poderia haver uma diferença. Só que vale lembrar que os membros inferiores, nós temos as aferências, né? Então a sensibilidade proprioceptiva, os graus de liberdade de cada articulação. Então não dá para comparar, por melhor que seja uma prótese, por mais desenvolvida que ela seja, ela nunca, hoje, né? Ela nunca vai se igualar aos movimentos e às ações musculares produzidas pelo nosso corpo. A gente, de fato, só poderia dizer que uma prótese dá vantagem quando a gente vê atletas com prótese começar a fazer tempos melhores do que os que não têm prótese. Inclusive, levantou-se uma outra questão, que era o risco de um acidente. De repente, a prótese, por ser metálica, eventualmente gerar num choque eventual, gerar algum machucado num outro atleta, né? Então, mas eram tudo formas de se buscar impedir que ele participasse da competição. Isso a gente poderia dizer que era um preconceito no sentido estrito da palavra. Né? Então, por exemplo, fazendo o prêmio Puskás, que é o gol mais bonito do mundo, se não me engano, de 2022, foi de um atleta polonês do futebol de amputados. Isso. Sensacional o gol que ele foi. E teve pessoas que criticaram o fato do prêmio ter sido entregue a uma pessoa com deficiência, um atleta de uma modalidade para pessoas com deficiência. Isso é de uma ignorância tal que eu não consigo dimensionar. É como quem dizer assim, por que ele foi eleito o gol mais bonito do mundo? Isso é um modelo assistencialista? Não, o gol dele foi espetacular. E passou pelo crivo de jornalistas. Mas tem pessoas que, o Einstein dizia, né, que o universo e os imbecis são infinitos, mas ele tinha dúvida em relação ao universo. Então, tem pessoas que, infelizmente, não entendem o contexto. Ao invés de valorizar o fato de uma pessoa com deficiência ter feito aquele gol, falar que bacana, isso não, questionar o fato dele ter disputado com os atletas, os jogadores de futebol sem deficiência. Vamos ver, daqui a sempre vai ter alguém que vai fazer, né? Sempre tem, mas a gente precisa mudar a mentalidade dessas pessoas, né? Sim. E esses atletas que você acompanha, quando você percebe lá o potencial, que vocês entram nesse primeiro contato para dizer assim, olha, existe a possibilidade de seguir um esporte, né? Virar um atleta profissional. O que você percebe na reação dessas pessoas? Qual o sentimento delas? Elas já têm isso já ali instalado nelas? Ou é uma coisa meio que surpresa? Ai, será que eu consigo? O que você percebe? Você tem os dois lados. Então, eu tenho exemplos dos dois lados. Exemplo de pessoas que falam, mas como o meu filho, minha filha, ser um atleta, mas ele tem deficiência, ele tem sequela, eles não conseguem entender a dimensão. Você chegar para um pai e para uma mãe de um menino que tem sequela de paralisia cerebral e é tetraplégico, ele só movimenta a cabeça e fala assim, olha, o seu filho pode ser um atleta paralímpico, ele pode ser um atleta batendo recorde mundial, por exemplo, se for uma modalidade que implica isso. Então é difícil as pessoas entenderem. Então há um misto de muitas vezes de surpresa, muitas vezes digamos assim, a pessoa ficar até com raiva. Eu já tive pai e mãe que falou, quando você falou aquilo pro meu filho, do meu filho, da minha filha, eu fiquei com raiva de você. Como que pode o meu filho daquele jeito sequelado de você falar que ele podia ser um atleta, né? E tem um exemplo aqui na nossa cidade, um dos vários que eu acho muito legal. Nós temos um nadador aqui, que é o Gabriel Cristiano. Esse menino, ele sofreu um acidente de trem, ali em Vicente Carvalho, ele teve uma amputação, se não me engano, transarticular do ombro, ele não tem o membro superior esquerdo. E ele nadava lá no Vila Souza, aqui é um clube da nossa área, e a Gabriela, uma psicóloga que cuidava dele, assim, veio falar comigo, olha, eu tenho um menino assim, ele tinha na época acho, 16 anos, ele tem amputação, ele tem uma escoliose, você pode dar uma olhada nele? Posso. Aí ele foi lá no Guaibê, na Secretaria de Esportes, quando ele leu o Gabriel, um menino fortíssimo, né? Eu falei assim, Gabriel, você nada? Eu nada, ele nadava no Vila. E eu falei assim, você sabe o que é o esporte paralímpico? Não sei e tal. Então a gente começou a tentar mudar essa contextualização dele ser um nadador num clube da cidade, sem qualquer perspectiva competitiva, até por ignorância,
Bom, moral da história, hoje ele é um atleta paralímpico, tem medalha de ouro, foi para as Olimpíadas, para as Paralimpíadas, agora teve alguns problemas, mas mudou a vida dele, mudou a vida como pessoa, então a relação intrapessoal, porque o que acontece? Não é incomum a pessoa que apresenta uma deficiência e uma sequela, ela, de alguma forma se sentir incapaz. Então ela é incapaz para o quê? Ela pode ser incapaz para algumas coisas, como eu sou também, mas ela pode ser capaz para muitas outras coisas. Isso é uma verdade absoluta, eu sempre falo, somos limitados todos, somos limitados em algum aspecto. Né? Então o Gabriel Cristiano, assim, a gente fica, eu me orgulho muito de ter podido participar da mudança de vida desse menino. Entendeu? Não sei o que ele seria hoje. Foi mais fácil do que para a família, né? Para ele, então, ele mudou a vida dele e mudou a vida da família. É que muitas vezes, e aí existe aquela pergunta, por que o Brasil paralímpico ele é tão diferenciado no cenário mundial? A gente não tem uma resposta, mas uma das inferências que a gente faz é que essas pessoas, por todo o processo envolvido com a deficiência, com a recuperação, com déficit de acessibilidade, com todos os estigmas, enfim, a negação da sociedade, enfim, elas acabam se agarrando ao esporte e vê, de fato, no esporte, a possibilidade de uma ascensão pessoal, econômica, social. Tem um fenômeno muito interessante. Quando eu comecei no esporte, nós viajávamos, por exemplo, com uma equipe, quando nós chegávamos no aeroporto, com as pessoas com deficiência, com várias sequelas, né? As pessoas olhavam meio assim, ficavam de longe, era um cenário meio estranho para elas. Como se cortar ali, né? Hoje, não hoje, mas muito há tempos já, a gente percebe o valor que as pessoas dão a esses atletas. Então vão conversar, que legal, bacana, vocês estão representando o nosso país, então mudou o cenário. Isso é um legado, por exemplo, o Rio, as Paralimpíadas do Rio, a gente pode discutir o quanto custou, enfim, como que estão as áreas lá, que é uma pena, mas enfim. Uma coisa muito interessante, por exemplo, eu trabalhei no atletismo. Quando nós chegávamos no estádio, era muito comum as pessoas, enfim, que estavam lá, olharem para os atletas e falar, nossa, coitadinho, ele não enxerga, ele não anda, ele isso, ele aquilo. Quando eles começavam a treinar e competir, mudava completamente. Eles passavam a não ver a pessoa com deficiência, mas ver a excelência esportiva. Isso é um legado sensacional que aconteceu também em Paris. E você, como se sente em relação, pensando que você faz parte de todo esse processo? Exatamente. Eu me sinto um privilegiado. Eu até arrepio ainda, depois de 30 anos, eu devo muito da minha ascensão pessoal e profissional às pessoas com deficiência, ao esporte adaptado, ao esporte paralímpico. Né? Só contextualizando, esporte adaptado pressupõe qualquer modalidade de esporte que seja adaptada por uma pessoa, um grupo de pessoas com deficiência. E o esporte paralímpico são as modalidades organizadas e gerenciadas pelo Comitê Paralímpico Internacional e pelo próprio Comitê Nacional. Portanto, toda a modalidade paralímpica é modalidade de esporte adaptado, mas nem toda a modalidade de esporte adaptado é modalidade paralímpica. Então, eu trabalho com esporte paralímpico, trabalho com esporte adaptado também. Como nem todo esporte é olímpico. Exatamente. Você pega o karatê, você pega o futsal, não é olímpico, né? Então, assim, eu sou fisioterapeuta, então eu costumo falar assim, quando a gente vai tratar ou trabalhar com um atleta que não tem deficiência, é muito diferente de um atleta com deficiência. Então, se eu trabalho só com um atleta olímpico, ou atleta sem deficiência, eu não preciso saber, por exemplo, o que é espasticidade, o que é bexiga neurogênica, como ajustar uma cadeira de rodas, como ajustar uma prótese, como maximizar o rendimento de uma pessoa que tem uma sequela importante. Sim. Então, assim, o universo de conhecimento amplia demais. E enriquece o teu olhar. Sim, também, não sim, é? Sim, é interessante que eu dou aula na faculdade, né? Então eu vejo às vezes aquelas pessoas cadeirantes sendo conduzidas pelo cuidador ou até pelo aluno e eu falo, caramba, essa pessoa poderia estar tocando a cadeira, entendeu? Então, quanto de autonomia e independência ela poderia ter, né? E uma outra coisa, assim, então, por exemplo, como eu classifico no Brasil inteiro, eu vi várias pessoas que iniciaram basquete e, infelizmente, só tiveram contato com o esporte por meio de conhecimento de amigos. Assim, o desejável é que o esporte adaptado ele fizesse parte das várias intervenções terapêuticas num centro de reabilitação.
Isso começou, inclusive, o esporte adaptado, ele começa na época da Segunda Grande Guerra, com um neurocirurgião chamado Ludwig Gutmann, que introduziu o esporte para os sequelados da Segunda Guerra. Só que naquele momento, esse tipo de abordagem foi até considerado uma utopia. Como que as pessoas com deficiências sequeladas iam fazer esporte? Então, o esporte paralímpico, ou esporte adaptado, ele tem início no processo de reabilitação. No nosso país, infelizmente, não é uma realidade o esporte adaptado, mesmo em caráter lúdico, como uma das intervenções terapêuticas do processo de reabilitação. A gente costuma falar que reabilitação não é uma intervenção. Então, fala assim, reabilitação pulmonar, reabilitação cardíaca. Reabilitação pressupõe um processo que envolve várias intervenções no sentido de recuperar uma estrutura e recuperar a pessoa. Porque se eu assumir que a reabilitação ela pressupõe a recuperação da função, eu assumo que uma pessoa com deficiência nunca possa se reabilitar, o que não é uma verdade. E o que você estava falando antes, né, do rapaz aqui do Guarujá, da questão da natação e do olhar das famílias, né, é que realmente você tem e das outras pessoas, né, você tem aquele estigma assim, do atleta conectado a um corpo do ponto de vista grego perfeito, né, quando você vê um atleta de esporte adaptado paralímpico, você de alguma forma não se encaixa naquele modelo, né, e aí vai se mudando aos poucos. Eu acho que aí quando você observa aquela pessoa conquistando, fazendo coisas que quem até então estava olhando ele com um olhar de pena, né, não consegue, aí o cara, opa, ali é diferente. Então você vai realmente quebrando barreiras, vai fazendo com que as pessoas olhem de outro jeito, nós estarmos presentes em todos os espaços, isso faz muita diferença, porque eu sou deficiente físico e hoje ainda você vê em alguns lugares olhares diferentes, mas é muito diferente do que já foi no passado, porque à medida em que as pessoas estão ocupando os espaços, você vai se acostumando. E aquilo que era estranho, né, impactante, né, para quem não convive, passa a começar a ser normal, porque você, eu vejo a todo momento pessoas com essas características ou com outras características, você vai mudando, né? Acho que é esse o caminhar, e acho que o esporte, né, e aí você com a vivência e pela experiência que tem pode avaliar se é isso ou não, como para um esporte tradicional, o olímpico, o atleta é uma inspiração. E aí o para-atleta passa a ser uma inspiração também. Ele passa a ser uma pessoa que, seja quem for, assim, olhando e vai falar, eu quero ser igual a ele, eu quero atingir esses objetivos. Acho que essa é a grande... Essa é a grande sacada. Nós temos um grande exemplo. Um dos melhores atletas paralímpicos de todos os tempos chama-se Daniel Dias, um nadador. Que em 2004 ele viu o Clodoaldo nas Paralimpíadas de Atenas sobrando nas piscinas. Em 2008 o Daniel Dias ganhou 8 medalhas de ouro. Só lembrando, ele tem 27 medalhas. Eu não vou lembrar agora, acho que são 14 de ouro, mas ele é o Phelps, digamos assim. Ele é o maior medalhista de todos os tempos. E só lembrando também, nós temos o chamado Prêmio Laureus, que é o Oscar do esporte, atribuído aos melhores atletas, às melhores atletas de cada modalidade. Até então, pelo que eu sei, o Pelé ganhou o Prêmio Laureus, o Bob Banquist, do skate, o Ronaldo Fenômeno. E o Daniel Dias foi laureado por 3 vezes. Então, por 3 vezes ele foi considerado o atleta paralímpico, o melhor atleta paralímpico do mundo. Ele competiu até Tóquio, né, se não me engano, e agora ele saiu das piscinas. Mas a inspiração dele, o que fomentou ele como um nadador competitivo foi ter visto o Clodoaldo. Que isso esse é a história ano que ele fala. De comentarista na Sport TV. Então é muito interessante porque assim, isso faz com que, como você falou, acenda uma luz e você estabeleça uma outra perspectiva. Então, de novo, o que eu posso fazer é muito mais importante do que eu não posso fazer. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta. Muitas vezes as nossas intervenções, elas são aleatorizadas. Você tem ciência por trás, mas qual é o objetivo que eu espero com aquela intervenção? Ele pode ser algo abstrato. Quando você fala do esporte, o esporte, qualquer modalidade, ele caracteriza um objetivo definido. Sim, mas isso é muito importante. Mas eu acho que isso tem modificado um pouco, né? A minha vivência, a gente tem uma abordagem centrada na família, a gente usa muito a CIF,
Porque eu acho que é importante pensar na função, não adianta eu ter um movimento que não tem função na vida da pessoa. E hoje eu acho que os profissionais estão aprendendo a ter esse olhar, até quando você trabalha em equipe, é dizer assim, eu quero reabilitar esse braço. Pra quê? Essa perna, pra quê? Será que precisa ser o andar dessa forma? Se existe um outro que também pode ser legal para a pessoa ter função na vida dela. Exatamente. Né? Então, acho que a funcionalidade e hoje a reabilitação mesmo, principalmente na neurologia, e eu acho que em outros âmbitos também, a gente pensa que tem que ter função. Né? E eu tenho que estar alinhado também com quem está ali do outro lado. Não só eu como profissional pensar, eu acho que é importante melhorar o tronco, o controle de tronco. Para o quê? Para essa família é importante isso? Será que ela consegue enxergar isso na criança dela, ou no paciente, ou nela mesma? É importante que essa construção do que vai ser feito seja em conjunto com a pessoa que está ali, do outro lado, e que isso tenha função. Para que seja de fato utilizado, porque senão você fica ali buscando uma coisa que não vai ser usado para nada, enquanto o tempo passa e inúmeras coisas vão se perdendo. Você deixa explorar. Por exemplo, na minha formação, quando eu ia atender uma pessoa com uma paraplegia, ela chegava em cadeira de rodas, normalmente eu conduzindo, ela ia para o tablado, eu fazia a fisioterapia no tablado, ela voltava para a cadeira e ia embora. Eu nunca fui treinado para entender que essa pessoa é cadeirante. Então eu posso melhorar a função do tronco dela na cadeira. Ao invés de eu pegar um halterzinho e ficar fazendo um tríceps, eu posso usar o toque de cadeira. Então eu nunca aprendi isso na faculdade. Então, ou seja, a maioria das pessoas que eu atendi, elas tiveram o seu potencial funcionado subestimado pela minha ignorância. Entendeu? Eu acho que talvez naquele momento não tinha tido um despertar ainda tão forte para isso, né? Então, mas na verdade, eu não diria nem despertar, eu diria que é o entendimento da funcionalidade. Sim, então, se eu toco uma cadeira de rodas, eu posso fazer o que eu quiser no tablado, mas eu não posso me furtar de treinar o toque de cadeiras. Por exemplo, eu atendi muitos e muitos atletas que já tinham passado por centros de reabilitação e não sabiam fazer a transferência de uma cadeira de atividade de vida diária para um banco, ou sequer sabiam como controlar o seu tronco, às vezes tronco ativo, com funcionalidade, mas foram troncos que não foram explorados o seu potencial funcional. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Guarujá a Malu Mendes, que tem uma sequela de paralisia cerebral, ela é bicampeã mundial, ganhou agora de novo, e a Malu Mendes fez um entorse de tornozelo e foi tratar comigo. Quando eu fiz o treino funcional com ela, eu percebi nela algumas limitações que, para mim, num primeiro momento, era atribuída à sequela da paralisia cerebral. E não era, porque ela nunca foi treinada naquelas habilidades. Talvez... Então, ela foi ela tem um potencial funcional que não foi utilizado por não ter havido as estratégias adequadas para isso. Ela poderia ser muito mais funcional Exatamente. Do que ela é. E aí ela passou. Então, ela era incoordenada, eu imaginei que fosse por conta da sequela. E não era. Era falta de treinamento. Ela começou a treinar, ela melhorou muito em várias capacidades motoras coordenativas. Equilíbrio, coordenação motora, controle sensório-motor, agilidade. E ela precisa disso para o esporte dela. Então, o meu treino funcional, ele conseguiu desenvolver nela habilidades que talvez não, muito provavelmente ela já teria essas habilidades se ela tivesse tido no seu processo de reabilitação essa abordagem. Por que eu falo isso? Quando você vê um atleta paralímpico que ou os atletas passaram por vários centros, muitas vezes nós, né, como profissionais, acabamos não explorando esse potencial. É como se a gente, vamos colocar entre aspas assim, aceitasse essas sequelas. E você fala assim, mas poderia ter sido feito muito mais coisas com essa pessoa. E por que não foi feita? Entendeu? Então, vários atletas, pacientes com deficiência, quando começam a querer fazer o esporte, a gente vai fazer os testes funcionais e eles são limitados, porque eles nunca fizeram. Mas sabe o que eu acho que pode ser que aconteça? Assim? E isso não é nem só para pessoa com deficiência, eu acho que é para um todo isso. Sim. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho algumas limitações. Eu consigo andar, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer um salto lá com a vara. Entendi. Aí eu já
eu mesma tô dizendo, talvez isso aqui seja muito difícil para mim. Mas eu nem sei se eu consigo habilitar essa, né, essa função ali ou não. E eu acho que antes as pessoas se limitavam mais. E ainda fazemos isso inconscientemente, né? É como se eu corresse ali no treino a vida toda, mas eu nunca vou pra pista, né? Eu me preparo, mas eu não sei o meu potencial de fato e até onde eu posso chegar, né? Pra gente, isso conceitualmente, vai lembrar que pra gente explorar um potencial funcional, nós precisamos das intervenções para que explore. Eu costumo falar que um dos desafios, um dos objetivos da fisioterapia é criar desafios. Isso vale para o atleta com deficiência e vale para o atleta sem deficiência. Então, se ele tem um déficit de equilíbrio porque ele operou o joelho, eu preciso propor intervenções que deem a ele a capacidade de recuperar equilíbrio. Se eu não fizer isso, ele não vai... O dia a dia, as atividades de vida diária e vida prática não vão maximizar isso aí. Então, assim, quando a gente fala da prática baseada em evidência, né? Então, a gente vê que existem muitas intervenções que não têm qualquer base em evidência científica. Então, passa-se muito pelo empirismo. Então, é como se você tivesse feito um entorse do tornozelo e você está numa fase subaguda, você vem tratar comigo, eu já te coloco numa superfície instável para trabalhar reflexos medulares, mas você não tem nem controle motor voluntário. Então, você vê que a hierarquização do processo era equivocada. Sim. Então, isso é importante. Mas acho que vem da escola. Você sentia isso, Reginaldo, antes? Por exemplo, de ninguém trabalhar muito a tua motricidade, as tuas habilidades. Acho que desde a infância ali, você já tinha essa percepção antes? Eu, como eu falei, na parte da educação física eu nunca fiz, né? O que eu fazia era na rua. Eu aprendi a andar de bicicleta com a família, jogava bola com a turma da rua, jogava vôlei, nadava, mas nunca vinculado à escola, né? Nunca houve esse tipo de atividade. Eu quando fui para a escola regular, estudei lá no Gladstone Jafé, você já tinha uma cartinha de dispensa. E aí, você falando, e eu lembro, e aí não era por maldade, mas eu lembro que um professor ainda chegou a falar para minha mãe que tinha um outro menino que tinha uma sequela de pólio bem mais leve do que a minha e ele participava. E aí ele falou, pô, mas ele faz, por que ele... Não, aí minha mãe, pô, mas é que ele não consegue, ele pode. E era o olhar que se tinha, né? Até de falar, não, da incapacidade, né? Acho que era isso. Mas antes da gente prosseguir, temos que ir para um break rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco desse papo com o Marquinho, fisioterapeuta, com uma grande caminhada na área do esporte adaptado e paralímpico aqui no Brasil. Tá gostando? Então compartilha com alguém que também vai gostar. Espalhe essa ideia. Quanto mais gente, melhor. Vamos juntos fazer a diferença. Voltando para o segundo bloco do Papo On, batendo um papo aqui muito gostoso, descontraído, com o Marquinho, fisioterapeuta, sobre um tema assim muito importante que está na crista da onda, né? Falando do surf, que é sua paixão, que é o esporte paralímpico, o esporte adaptado. Ao longo desses 30 e tantos anos de trajetória, relata pra gente algumas histórias assim que você tenha. Você já contou algumas coisas, mas de atletas que passaram por você, histórias que sejam assim transformadoras e que o esporte realmente fez a diferença na vida dessas pessoas e que se transformaram, se não campeãs olímpicas ou paralímpicas, mas campeãs da vida. Então, na verdade, a gente fala, quando a gente é velho, a gente vira um contador de histórias, né? Então, eu tenho várias histórias, a maioria delas, graças a Deus, boas histórias, né? Sempre tem algumas histórias ruins, mas eu tenho, assim, inúmeras histórias. Quando você fala de atender atleta, eu me considero uma pessoa privilegiada por vários fatores. Um desses fatores foi ter tido a oportunidade de atender o senhor Edson Arantes do Nascimento, o senhor Pelé, né? Eu tive a oportunidade de estar com ele, participando do seu processo de recuperação. Eu estive com ele, talvez por quase 3 anos, né? Tanto quanto era possível, em função da agenda dele, né? Porque às vezes falava, vamos fazer todo dia. Eu falei, você não tem todo dia para fazer? Não, vou fazer todo dia. Aí fazia na segunda, na terça, Dr. Marquinhos, olha, eu vou ter que viajar para não sei para onde. Então, assim, é muito interessante você atender o atleta do século, né? Mas assim, evidentemente ter atendido o Pelé ou o senhor Edson, né? Porque até então eu não entendia essa diferença,
Por que Pelé? Porque Edson, ele falava para mim, eu comecei a entender a partir desse momento que eu tive contato com ele, falar, muitas pessoas me procuram não pelo Edson, mas pelo Pelé. Eles não querem saber do Edson, eles querem saber que estiveram com Pelé, né? Então foi uma coisa muito interessante. Mas a gente, obviamente, a gente fala no esporte, todo atleta é importante. Então, desde o atleta mais humilde e simples, que eu atendo pela Prefeitura do Guarujá, até expoentes, por exemplo. Aqui no Guarujá, nós temos o Rodrigo Coxa, que era o ex-recordista mundial de ondas grandes, então a gente atende ele, o Vitor Faria. Então, a gente tem... todo atleta, em maior ou menor grau, ele é importante. E todos eles, cada um tem a sua história, né? E a gente vê o quanto que o esporte ele pôde mudar a vida das pessoas, o quanto ele pode mudar. Isso, obviamente, vale para um atleta com deficiência e para um atleta sem deficiência. Então, por quê? Porque, assim, dependendo da personalidade da pessoa, o esporte ele vai criar expectativas, ele vai estabelecer perspectivas que devem, dentro de um contexto, serem atingidas. Então, você sempre trabalha com metas. Algumas metas são plausíveis, né? E algumas outras não. Eu costumo dizer, a gente precisa diferenciar o possível do desejável. Algumas metas são possíveis, mas não são desejáveis. Outras são desejáveis, mas não são possíveis, né? Então é muito importante entender a transformação que o esporte traz na vida das pessoas, independentemente de ser atleta com deficiência ou atleta sem deficiência. Mas a gente vê, por exemplo, o esporte para terceira idade. Então aquela pessoa que ali não tem muito mais perspectiva de vida, eles se colocam assim e de repente começa a fazer o esporte. E muitas vezes o esporte ele vai introduzir a pessoa num cenário de sociabilização que ela não tinha antes do esporte. Então a gente costuma falar, é bom para a mente, é bom para o corpo, é bom para o espírito, e isso é algo que de fato faz a diferença na vida das pessoas. E tem indo, né, nessa questão, você atua no segmento esportivo. Normalmente o leigo, como eu, associa a fisioterapia à questão de um processo de reabilitação, de recuperação de um momento. Mas a fisioterapia esportiva, ela vai muito além, né? Porque ela não só recupera, ela previne, ela atua anteriormente às lesões. Lógico que não consegue evitar todas, mas é nesse sentido. Pô, foi muito bom você ter perguntado isso, porque eu sou numa época em que o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta esportiva ficava esperando um atleta ter lesão para intervir. Aí a fisioterapia começou a ter um papel muito importante na prevenção das lesões. E hoje, além da prevenção e da recuperação, a gente entende a fisioterapia como importante para a performance. O que é isso? Toda lesão esportiva, né, que invariavelmente compromete o sistema músculo-esquelético, ela tem mecanismos pelos quais ela se desenvolve. E ela tem os fatores que predispõem. Esses fatores são diferenciados em fatores extrínsecos, fora do nosso corpo, e fator intrínseco. Então, por exemplo, quando a gente avalia um atleta, se eu identifico que ele tem uma disfunção músculo-esquelética e que aquela disfunção pode caracterizar, por exemplo, uma sobrecarga num membro, num segmento, no corpo, a gente atua preventivamente para que essa disfunção seja corrigida e essa disfunção não caracterize ou não seja caracterizada como um fator intrínseco. Outra coisa que é importante, se eu vejo, por exemplo, que atletas correm, vou dar um exemplo assim, nós vivemos numa cidade, Guarujá, Santos, que tem praias muito boas para correr, não o Tombo, né? O Tombo é muito inclinado, mas Astúrias, Pitangueiras, por exemplo, a Enseada. Então, se uma pessoa tem que fazer um volume grande de corrida, se ela tem a possibilidade de correr na areia, que é um piso que devolve menos energia, por que ela tem que correr no calçadão, por exemplo? Então, esses fatores extrínsecos e os fatores intrínsecos, eles são conhecidos, isso ajuda demais a prevenir lesão. Isso é um papel da fisioterapia. Além disso, o fisioterapeuta esportivo ele precisa entender minimamente como é a periodização do treinamento. Porque muitas vezes, por mais competente que nós sejamos, se o treinamento dele é inadequado em relação a volume, a intensidade, tem gente que acha que tem que fazer prova de 10K todo final de semana. Então, esses fatores também podem predispor a lesão. Então, hoje, no cenário da prevenção de lesão, você precisa entender como é o tipo de treinamento desse atleta, treinamento físico, treinamento tático, treinamento psicológico, como é o sistema de competições e quais são os fatores complementares que esse atleta ou equipe tem ou não. Então, por exemplo, se você tem um atleta que treina, mas quando ele tem uma lesão esportiva, quando ele precisa de um médico, quando ele precisa de um dentista, ele não tem uma assistência, ele pode ter
isso acaba sendo um fator complicador. Por exemplo, nós temos aqui na prefeitura vários atletas que, infelizmente, não têm direito ou não têm acesso a planos de saúde. Então, ele tem uma lesão, que muitas vezes é importante, há necessidade de um exame de imagem, não para estabelecer diagnóstico, mas principalmente para o prognóstico. Qual é a gravidade dessa lesão? E eles, por não ter essa possibilidade, depender do SUS, muitas vezes o tratamento ele se arrasta por tempos e nós, como profissionais, nós às vezes abordamos esse atleta sem ter a certeza de que o prognóstico, por meio de uma abordagem conservadora, vai ser eficaz, né? Então, essas são as dificuldades pelas quais vários atletas, enfim, Sim. eles vão passar. E o fato de você ser educador físico também, além de fisioterapeuta, te traz alguma vantagem, algum diferencial nessas abordagens focadas no desempenho esportivo? Sim, porque não só por ser professor de educação física, mas por trabalhar com a ciência do esporte, né? Então, assim, eu consigo entender se o treinamento daquele atleta ele está adequado ou não. Eu não sou o dono da verdade. Mas eu costumo falar o seguinte, eu não sei tudo o que eu tenho que fazer, mas tudo o que eu faço eu sei o porquê. A ideia é reduzir as nossas incertezas. E na medida em que a gente reduz as nossas incertezas, há uma tendência de nós sermos mais assertivos. Então, o fato de eu ter a formação na educação física ajuda, inclusive, no diálogo com o preparador físico, com o técnico, por entender essas variáveis de treinamento. E também entendendo que o que está perpetuando aquele quadro é o treinamento inadequado. São visões que se completam, isso, né, Marquinhos? Exatamente. Então, muitas vezes, se eu atendo um atleta e eu não sei como é o treinamento dele, eu posso não entender o porquê da lesão e o porquê dessa lesão não se recuperar. Se eu entendo como ele treina, com quem ele treina, onde ele treina, eu posso entender o porquê disso aí. Então, por exemplo, se eu atendo um atleta que joga vôlei, ele joga numa quadra de piso flutuante, piso de madeira com amortecimento, é uma coisa. Se ele joga numa quadra de piso duro, de cimento, eu consigo entender a mudança da magnitude das forças e entender essa perspectiva, inclusive para o próprio treinamento, porque muitas vezes você precisa reformular o treinamento considerando, por exemplo, o tipo de piso. Então, é importante para quem quer atuar nessa área ou quem está aí pensando, né, nessa questão de esporte, ter essa visão, né? Pensar que você tem que ter uma visão ampla ali da pessoa que você está levando para esse caminho, né? Por exemplo, eu sou de uma época em que você, pegando um atleta de basquete, uma das lesões mais prevalentes no basquetebol andante, né, não em cadeira de rodas, é o entorse de tornozelo. Então, nós, por exemplo, a gente colocava o atleta para fazer um treino de equilíbrio numa superfície instável, achando que só aquilo iria prevenir. Mas ali eu estou abordando um dos aspectos que melhora o controle neuromuscular, mas não é o único e muitas vezes não é o mais importante. Então, o entendimento, de novo, de como o atleta treina, onde ele treina e como ele treina, volume, intensidade, frequência, é muito importante. E também tem que ter uma preocupação ali com a parte da saúde mental também, né? Não só física desse atleta, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Por exemplo, se nós lembrarmos lá da Simone Biles em Tóquio, o próprio Medina, teve uma judoca que eu não lembro, que entraram num estado de burnout, né? Que é quando você não consegue mais render mais. Então, o atleta... Foi a Rafaela, não foi? A brasileira? Eu não lembro. Eu acho que ela... Até porque o dela envolveu... questões também de preconceito racial. Sim, a judoca, você está falando? A judoca, sim, exatamente. Então, vejam, hoje não dá para você dissociar o rendimento físico do controle emocional. Exato. Então, por exemplo, a gente tem vários atletas que treinam bem, e na hora da competição dá o famoso amarelão. Então, assim, existem atletas que isso é uma característica individual, que tem assim, uma condição emocional que toleram mais pressão, outros menos, espanam, como a gente costuma falar. Então, aí, nesse sentido, a psicologia esportiva ajuda muito, porque muitas vezes o que compromete a performance de um atleta não é a parte física, não é a parte técnica, não é a parte tática, é a parte emocional. E na ginástica olímpica, eu assisti a série sobre a Simone Biles. Tem uma questão que eu nunca tinha ouvido falar e que é espantosa, que dependendo do grau que a pessoa tem ali de tensão e de desconcentração no momento do salto,
a risco de vida, de morte, Sim, na verdade, porque elas no momento de fazer os exercícios, por exemplo, os saltos, ela perde referência em relação ao solo. Isso. E ela pode cair de pescoço, por exemplo, e ter um acidente gravíssimo. Então, por conta da pressão emocional. E a disputa, ela renunciou à disputa em Tóquio muito por causa disso também. Além a questão emocional a levou a uma incerteza que poderia colocar em risco a própria vida, não só o desempenho atlético, né? Mas algo que eu nunca tinha imaginado. Ela perde referência do eixo. Existe uma questão relacionada a aspectos emocionais que a gente chama de confiança motora. Essa confiança motora é o quanto o atleta ele confia em si mesmo. O quanto ele entende que ele pode render mais do que ele está rendendo. Por exemplo, tem um documentário do Guga, o Guga, o tenista, ele jogou essa partida contra o André Agassi e ele entrou na quadra com a certeza de que ele ia ganhar. Era a cabeça dele. E entrevistaram o André Agassi, olha que interessante, o André Agassi falou, eu senti que eu ia perder. Então, essa questão da confiança motora, ela é extremamente importante. Isso pode ser uma característica que diferencie dois atletas que têm o mesmo potencial esportivo, mas cabeça diferente. Por exemplo, você imagina assim, o cara o atleta de futebol termina o treino, ele fica treinando pênalti. Então ele vai treinando pênalti. Só que quando ele está treinando aquele pênalti, ele não tem torcida, ele tem um goleiro, tem um outro assistente. Então ele tem um gesto que foi treinado. Se ele for fazer o mesmo gesto, só que o estádio está cheio, aquele gol, se ele perder, o time perde, enfim. Então, o gesto esportivo é o mesmo, só que o ambiente ele muda completamente. E isso vai interferir no comportamento sensório-motor. E tem relação também, né, em algumas situações, que o cara pode ser de excelência, mas tem aquele dia que não funciona, não dá certo. Ele sabe que, ele pode ficar jogando o resto da vida, que aquela situação não vai alterar, não vai dar certo, né? Porque algum fator naquele dia, as coisas não estão fluindo. Exatamente. Né? Por alguma coisa que ele vivenciou ou que ele nem percebe, mas que tudo que ele faz, que normalmente dá certo, naquele dia passa, não dá. Tem o dia que tudo dá certo, tem o dia que nada dá certo. Vai no tênis. Às vezes uma batida que vai no fundo da quadra dentro, né, começa a ir fora. E aí o cara vai perdendo a confiança e começa a errar porque ele tem que mudar, inclusive, a estratégia de jogo. Né? Aí no esporte se usa muito o termo força mental. Por exemplo, o Djokovic, né, que é um cara extremamente emocionalmente ele é muito equilibrado. Isso particularmente em modalidades que envolvem precisão é muito importante. Agora uma curiosidade minha, o profissional que está por trás desse atleta, que tem todo um cuidado ali físico, mental, o profissional também tem esse cuidado consigo? Você que já sonhou grande aí, já esteve lá numa Paralimpíada, como que foi isso para você, sabe? Você pensou também, eu vou cuidar da minha saúde mental para que eu consiga lidar com esse atleta que está no rendimento alto? Tem esse preparo? Tem. Isso é muito individualizado. Esse preparo ele pode não ser formal, mas ele guarda uma relação com as características da pessoa. Quando eu atendo uma pessoa, eu preciso entender que naquele momento, eu tenho que fazer tudo o que eu sei de melhor para possibilitar a recuperação daquela pessoa. Às vezes, a gente pode não estar num bom dia, mas eu tento reformular aquele momento em que eu não me sinta bem, porque eu falo, esse cara, ele merece essa pessoa, né? Não, essa pessoa merece toda a minha intenção. Então, a gente tem que se dar o melhor possível. Sim. Mas isso, embora isso seja algo falando... Pode parecer fácil, mas a gente precisa reformular. Mas estar lá, numa Paralimpíada, mudou para você? Mudou, lógico. Então, porque, vamos dizer, fazendo esse paralelo do pênalti, né? De alguma forma, quando você está preparando um atleta para um evento desse, é o seu pênalti. É uma baita responsabilidade. E você vai ter uma plateia. Isso, então, exatamente. E aí tem a cobrança do atleta. Porque existem atletas que eles solicitam intervenções. Ele fala assim, dá para você liberar o meu diafragma, dá para você manipular a minha sacroiliaca. Então ele vem solicitando intervenções específicas. Um ou outro pode falar, eu estou me sentindo tenso, você pode fazer alguma coisa que melhore?
E, assim, a gente tem... O atleta paralímpico, a gente costuma falar que ele é mais friendly, ele é mais amigável, ele não é arrogante. Eu já atendi... Uma vez eu lembro que eu estava num campeonato de futebol de praia, e era um campeonato que foi feito em Santos, e a Coque Tavares organizou e me contratou para trabalhar como fisioterapeuta. E tinha um atleta do futebol que na época era muito famoso, futebol de campo, e foi jogar praia porque eles ganham, tem patrocínio. E aí ele teve um problema no joelho. Quando eu fui pegar no membro dele, enfim, fazer uma avaliação no joelho dele, ele falou: você sabe quanto vale as minhas pernas? Ele falou? Aí eu falei: eu sei. Ele falou: quanto? Eu falei: menos que as minhas mãos. Boa. Mas aí ele ficou assim meio sem graça, aí eu desconcertei. Então, assim, é óbvio, você vai atender sempre da mesma forma. Mas se eu atendo o Zequinha e se eu atendo um Neymar, ou se eu atendo um Djokovic, a responsabilidade ela é a mesma, mas o cenário é diferente. E outra coisa, dependendo do nível do atleta... A responsabilidade humana é uma, mas o que está por trás exatamente. Então, você tem que entender os fatores que envolvem aquilo. Ali. Pressão de patrocinador, pressão de empresário, pressão do técnico. Então, no esporte de alto rendimento, existe pressão de tudo quanto é lado. Existem profissionais que têm mais resiliência para assimilar essa pressão, inclusive para discutir e fundamentar o porquê do atleta não poder estar participando de uma competição. Então, a gente precisa se embasar nas nossas avaliações, nas nossas intervenções, para poder discutir e falar: olha, esse atleta não está apto para voltar a jogar. Né? Isso é às importante. Vezes também tem por exemplo, competir, né? Jogar ou competir. Tem esse lado, porque às vezes a pressão do entorno é para que o cara antecipe a volta, porque tem dinheiro envolvido. Exatamente. E às vezes uma demora ou um tempo maior para uma recuperação e a volta impacta em perda de patrocínio, então, em perda de recursos. Por exemplo, talvez há 5 anos atrás, quando um atleta, qualquer que fosse a modalidade, tivesse uma lesão do cruzado anterior e precisasse se operar, a média de tempo para ele voltar a treinar e competir eram 6 meses. Começaram a haver quadros de relesão. Então, a literatura mostrou e a prática clínica que talvez 6 meses não fosse suficiente. Então, hoje se assume pelo menos 8 meses. Então, você imagina o que é um atleta de alto nível ficar 8 meses afastado para voltar a treinar. Então, para pegar o exemplo do Neymar, ele está voltando aqui, a gente chama return to play, né? Voltando a treinar com a perspectiva de voltar a jogar nos próximos dias. E, obviamente, a gente tem que entender qual é o contexto que está por trás da lesão, da cirurgia, do processo de recuperação, do recondicionamento físico e do recondicionamento atlético, porque há diferença. Por exemplo, na pandemia, muitos atletas conseguiram manter minimamente o condicionamento físico, mas não o condicionamento atlético, porque para você ter condicionamento atlético, você precisa voltar a treinar, a competir. Então, na área por exemplo, da fisioterapia esportiva ou na área esportiva, a gente precisa fazer essa diferenciação. Por isso que, às vezes, o atleta, por exemplo, o Neymar, quando ele voltar a jogar, provavelmente ele não vai começar jogando. Ele vai entrar no finalzinho, se o jogo estiver muito pegado, talvez ritmo, não é. Né? Então, exatamente. O que é ganhar ritmo? É você recuperar seu condicionamento atlético, tempo de bola, como se comportar no campo ou na prancha, enfim, isso é conceitual. Vale para um corredor, vale para um atleta de basquete, de tênis, etc. E às vezes cuidar para que não haja uma lesão muscular, né? Porque às vezes o tempo de recuperação e o fato de não estar na prática atlética do dia a dia pode impactar em estourar algum músculo porque não estava sendo exigido no nível de excelência. Eu costumo exemplificar o que é o processo de recuperação e de reabilitação usando o Ronaldo Fenômeno. Quando o Ronaldo Fenômeno, todo mundo sabe que na Copa de 2002 ele fez os 2 gols, ele foi o artilheiro da Copa e que 2 anos antes ele sofreu lesões gravíssimas. Então, antes da Copa, o Ronaldo ele estava recuperado. E após a Copa, a gente pode dizer que ele estava reabilitado. Quem foram os protagonistas? Então, hoje a gente trabalha com o chamado modelo translacional. A gente passou pelo multiprofissional, interprofissional, interdisciplinar, enfim, interprofissional. Só que hoje se estabelece o chamado modelo translacional, ou seja, ao longo do processo de recuperação de uma pessoa com deficiência, de um atleta paralímpico, de um atleta olímpico, por exemplo, ou de um jogador de futebol, em alguns momentos, determinada área do conhecimento e, portanto, determinado profissional vai assumir o protagonismo. Então, quem operou
o Ronaldo, naquele momento, foi o protagonista. Depois foi a fisioterapia, depois foi o recondicionamento físico. Tem a questão do Filipão, que era o técnico. Se o Filipão não convocasse o Ronaldo, nós não saberíamos se ele estaria reabilitado. Então, isso é muito importante, porque desde o processo de reabilitação de uma criança ou de uma pessoa com deficiência, em determinados momentos, determinadas áreas terão maior importância, né? Então, eu gosto muito de usar o exemplo do Ronaldo. Quando ele foi para a Copa, ele tinha força, ele tinha amplitude, ele tinha potência, ele tinha todas as capacidades motoras e coordenativas desenvolvidas, ou seja, um baita condicionamento físico. Mas ainda não sabíamos, não tínhamos a certeza do condicionamento atlético. Ao final da Copa, a gente pode falar, o Ronaldo, de fato, estava reabilitado. E no caso dele ainda tinha o agravante da questão psicológica, porque na Copa anterior, na final, ele teve um apagão, né? E havia dúvidas, né, do ponto de vista emocional, até porque ele, de repente, não teria confiança para fazer os mesmos movimentos por causa da lesão ou das lesões, né? Então, de repente, aquele assombro de 98 que quase o tira da final, em algum momento poderia voltar. Imagina como que essa pessoa tem que lidar com tudo isso ali e falar, não, eu tô legal, hoje eu vou... Isso é importante também. Então, essas questões emocionais, elas podem produzir efeitos inibitórios na sua performance atlética. O fato de eu não ter confiança motora, por exemplo, pode fazer com que eu subestime a minha capacidade. Então, eu começo a mudar o meu comportamento motor. E isso vai influenciar na performance. Outro exemplo, vamos supor que você tem um atleta que faça um gesto inadequado. Então ele chuta errado, ele lança errado, ele bate errado na bolinha, no tênis, etc. Então ele precisa passar por uma reformulação. Só que aquele gesto errado ou inadequado, ele já está automatizado na nossa cabeça aqui. Então ele tem o que a gente chama de engrama sensório-motor, que precisa ser reformulado. E toda vez que você precisa reformular um ato motor, um engrama sensório-motor, você tende a diminuir a performance. Então isso vale desde a pessoa que, sei lá, sofreu uma fratura no fêmur e precisa reaprender a andar, porque ela começa a andar com um padrão inadequado. Então, e aí você precisa reformular padrões de comportamento motor. Essa reorganização é difícil, né? É difícil, ela é tempo dependente. Outro exemplo, por exemplo, sendo redundante, não é incomum as pessoas que têm, por exemplo, hérnia de disco, segmento lombar. Então elas aprendem a não rodar o tronco, elas aprendem a não utilizar os movimentos que a coluna possibilita, por medo, por ter, muitas vezes, infelizmente, por terem sido orientadas a não fazer. Isso é o que tem um autor americano chamado Walter Fronteira, eu gosto muito do termo que ele usa, desuso aprendido. Você aprende a não usar o seu segmento corporal, o seu corpo como devia. Então isso cria mecanismos inibitórios, a gente chama isso de cinesiofobia, a pessoa tem medo de fazer determinado movimento. E quando você vai abordar uma pessoa, estabelecer intervenções para esse processo de recuperação e, se possível, reabilitação, muitas vezes você não precisa de muito tempo para ganhar mobilidade, para ganhar força, resistência, controle sensório-motor. Mas para você reprogramar aquele gesto que estava inadequado, você precisa de mais tempo então, e de intervenções que levem a isso. Você deve ouvir essa pergunta o tempo inteiro, né? Você acha que eu vou conseguir fazer isso de novo, né? Então, muitas vezes sim, muitas vezes não. Depende, né? A gente sempre procura estabelecer metas de curto prazo. E você vai... Exatamente. Então, por exemplo, se o cara opera o cruzado anterior, um exemplo, e aí tem um mês de cirurgia, você acha que eu vou voltar a jogar? Eu falei, primeiro você precisa recuperar a mobilidade. Vamos por partes. Exato. Passos curtos, porém consistentes. Vamos estabelecer metas de curto prazo que sejam plausíveis. Porque se eu estabeleço uma meta que naquele momento não é plausível, portanto ela não vai ser conseguida, isso cria por exemplo, uma sensação de frustração. Exato. Então, o que a gente vê dos objetivos SMARTs, né? É importante que o que eu estou planejando para essa pessoa aqui, que vai se recuperar, que isso seja alcançável, que isso seja mensurável também, para que você consiga mostrar que aquilo... Que é um método que a gente está, inclusive, aplicando no Isso, mas para que isso seja comprovado, não seja só o meu olhar eu dizendo para você que você melhorou, mas que você consiga pontuar isso, e é importante, né? E é interessante que na área do esporte, quando você começa a tratar esses atletas,
Então, por exemplo, na fisioesportiva, em geral, a gente produz estresse metabólico. Então, o cara vai fazer exercício, ele vai suar, ele vai cansar, ele vai transpirar. Isso é muito importante para a questão emocional, para a pessoa sentir que ela está exercitando o corpo dela. Então, mesmo numa fase inicial de um pós-operatório, por exemplo, do cruzado anterior, a gente estabelece exercícios que tenham um volume e uma intensidade que produzam essa percepção de esforço, que eles, por exemplo, que eles suem, que eles sintam o corpo cansado, dentro do possível, óbvio, né? É importante, né? É importante isso. É importante. Entendeu? E aí, Dai, tem aquelas 3 perguntas Exatamente, vamos lá. que a gente faz. Conta pra mim, Marquinho, pra quem que você dá um like? Pro esporte adaptado. Muito bem. E um dislike? Um dislike? Caramba, putz, é difícil dar um dislike, né? Enfim, eu diria pelas dificuldades e limitações que as pessoas com deficiência passam por conta da sociedade não oferecer a elas o que elas precisam e merecem, por exemplo. Muito bem. E quando você não estiver mais aqui, como você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado como uma pessoa que pôde ajudar muitas pessoas por meio da minha profissão. Isso é uma coisa importante. Ajudou tantas pessoas, com certeza, a se superarem. E até, acho que num conhecimento, assim, de autoconhecimento dessas pessoas, né? Elas acreditarem no potencial que elas tinham, que talvez nem elas soubessem que poderiam alcançar, né? Você sabe que nós, como fisioterapeutas, por exemplo, não só, mas o poder da palavra ele é importante. Eu tenho vários exemplos de pessoas que estavam, por exemplo, com receio de fazer o esporte, com receio de fazer uma série de movimentos ao longo do dia, por exemplo. Então, eles, de novo, o desuso aprendido. Aí você fala, ó, o que você não tem é grave, você não precisa se limitar motoramente. Só de você falar isso, a pessoa fala assim, você tirou um peso das minhas costas, da minha cabeça. Eu gosto muito de usar uma frase que eu falo, o impossível é só uma questão de opinião. Pois é. Legal, Marquinhos. E aí, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, para... A mensagem é que acompanhem, todos nós devemos acompanhar vocês. Adorei estar aqui, né? Eu acho que é muito importante para o CRPI, para a sociedade como um todo, os assuntos que vocês trouxerem, que com certeza vão trazer, porque a moeda corrente do mundo não é o dólar, nem a Bitcoin, é o conhecimento. Exatamente. Então, na verdade, a ideia é que a gente reduza a nossa ignorância. E eu acho que nesse cenário, no contexto da pessoa com deficiência, ainda existe muita ignorância. Ignorância no sentido estrito da palavra. Ignorar o que é exatamente, né? O quanto que a gente pode ajudar as pessoas, o quanto que esse segmento, hoje, né, as pessoas com deficiência caracterizam um segmento da nossa população, um segmento importante que merece todo o respeito, toda a dignidade, e isso eu acho que a sociedade precisa oferecer a essas pessoas. Bacana. Obrigadão. Isso vai de encontro ao nosso propósito, né, Reginaldo? Que é levar... O que a gente fala que boas conversas acontecem aqui é para que essas boas conversas mudem vidas, acrescentem em pessoas e que elas consigam se conectar com tantas as mensagens e assuntos, coisas que trazemos aqui, mas que vão fazer diferença na vida de alguém. Posso falar mais uma coisa? Sim. Olha, isso é interessante. Eu trabalho toda quarta lá no ambulatório da Unifesp, do professor Acari. O professor Acari é um cátedro, né? Mas além dele ter conhecimento técnico, científico, ele é uma pessoa muito humanizada. E o Acari sempre fala que numa avaliação, eu não lembro onde é que foi, mas acho que foi, não sei se foi na CAPES, algum setor de fomento à pesquisa, ele, obviamente, apresentou lá os vários trabalhos científicos publicados, né? E aí, se não me engano, o entrevistador falou, qual é o melhor paper que você publicou? Qual é o melhor trabalho científico? Ele falou, foi esse aqui. Aí ele olhou aquele paper e falou assim, aquele artigo científico, falou, mas esse artigo científico ele não está numa revista de um alto impacto, não sei o quê. Por exemplo, aí ele falou assim, mas ela fez com que um juiz tomasse uma decisão que mudou a vida das pessoas com deficiência, né? Isso então, é a ciência, né? Isso é ciência, mas é a ciência aplicada ao bem comum das pessoas, né? Não adianta se transformando e impactando positivamente na vida das pessoas. Isso é importante. Eu gosto muito desse exemplo do Acari, né? O quanto
o artigo dele que não estava publicado na melhor revista científica mudou a vida das pessoas. Porque o propósito dele não era a publicação, era fazer a diferença na vida de alguém. Porque às vezes pode ser alguma coisa que vai ser publicado e vai ficar hermético e não vai impactar na vida. Exatamente. Né? Não que não seja necessário, mas sempre que possível tem que caminhar. Então a gente precisa relativizar a importância das coisas. Às vezes, por que eu falo isso? Eu já trabalhei em locais, ou fui trabalhar em eventos em locais que não tinham rampa. E rampa é da ABNT, você tem que ter. Aí nós chegávamos para as pessoas e elas falavam assim, mas por que precisa ter rampa? Aqui não tem, ninguém aqui que trabalha aqui tem deficiência. Eu falei, então não é para as pessoas que trabalham aqui hoje, não tem, amanhã pode ter. Mas e quem vier aqui e tiver dificuldade de acessibilidade? Então, para o mundo lá fora, né? É para o mundo. Então, falando da acessibilidade, a gente ainda carece de uma acessibilidade adequada. Muitas pessoas têm dificuldade de frequentar locais públicos porque não têm acessibilidade para ir e para usufruir daquele espaço lá, né? Exatamente. Muito bem. E aí estamos chegando ao final e o que ficou desse programa, nesse bate-papo, é a certeza de que para qualquer criança e para qualquer pessoa, assim como a cultura, como o entretenimento, o esporte é um instrumento muito potente de inclusão e a gente precisa perseguir esse objetivo. O resultado que o país teve nas últimas Paralimpíadas apontam esse caminho. A gente precisa de cada vez mais oportunidade para que as nossas crianças com deficiência, seja qual tipo de deficiência ou síndrome, tenham essa oportunidade de participar como atleta. Se ele vai se transformar num campeão paralímpico ou não é uma outra questão, mas a transformação que o esporte vai proporcionar na vida daquela pessoa e daquela família é incontestável, e entra nisso também a necessidade das cidades e da sociedade se estruturar para dar condições de mobilidade, de deslocamento para todos, né? Porque basta você ficar com um pé engessado durante algum tempo que você vai ver o quão difícil é superar um degrau. Naquele físico que você vai subir no meio-fio ou de uma escada. Fica aqui o nosso apelo, né? E esse recado que esse programa passa da necessidade da gente ser cada vez mais uma sociedade inclusiva. Papo On Podcast, boas conversas acontecem aqui. Até o próximo episódio.